Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta à nossa série sobre a história de Desterro de Entre Rios. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos pilares mais complexos e, sem dúvida, mais dolorosos da sua fundação, a escravidão. No nosso último encontro, a gente viu um panorama geral dos habitantes, quem vivia por lá. Agora, o foco é em quem literalmente ergueu e sustentou a cidade, a população escravizada. Foi sobre o trabalho forçado dessas pessoas que a economia e a sociedade da antiga Capela Nova do Desterro se desenvolveram. Para a gente entender essa história complexa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o papel econômico fundamental dos cativos. Depois, vamos mergulhar nos números para entender a demografia. Em seguida, vamos descobrir quem eram os maiores donos de escravos, conhecer a luta de uma mulher real, a Isméria, e, por fim, pensar sobre o legado que tudo isso deixou. Ok, vamos lá. Para começar, uma coisa precisa ficar bem clara. É impossível entender a formação de Desterro sem reconhecer que o trabalho escravizado não era só uma parte da economia. Era o motor principal, a fundação sobre a qual tudo foi construído. A economia local se apoiava em basicamente 3 pilares, e todos eles dependiam completamente da mão de obra cativa. Primeiro, uma mineração de ouro que ainda existia, em menor escala. Segundo, e cada vez mais forte, a agropecuária, produzindo milho, feijão e criando gado para abastecer a região. E terceiro, os serviços do dia a dia, desde o trabalho nas cozinhas das casas grandes até a construção de estradas e da própria capela. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, o censo de 1831 traz um dado impressionante. A média era de 7 cativos por propriedade. Isso mostra que a posse de pessoas não era algo restrito a uma pequena elite. Era a engrenagem padrão da vida rural em Minas Gerais naquela época. Agora vamos para os números que nos ajudam a pintar um retrato mais detalhado dessa população. É graças aos registros da igreja e aos censos que, mesmo com as falhas que eles têm, a gente consegue reconstruir um pouco da demografia da escravidão em Desterro. Olha que interessante essa tabela. O que mais chama atenção é como esses números flutuam. Perceba como a população escravizada era quase sempre metade dos habitantes, chegando a um pico incrível de 61% em 1814, mais da metade da população. Isso provavelmente indica um momento de intensa atividade econômica. A queda que a gente vê depois pode ser por vários motivos, vendas, alforrias ou uma diminuição no tráfico para essa região. Mas quem eram essas pessoas? Analisando mais de 1.700 registros, a gente vê 2 grupos principais. Um número bem grande de crioulos, ou seja, nascidos no Brasil, o que aponta para a formação de famílias e a reprodução local. Ao mesmo tempo, os quase 300 africanos mostram que a região continuava a ser alimentada diretamente pelo brutal tráfico transatlântico. E, se a gente der um zoom nesses africanos, os dados revelam as rotas do tráfico. A maioria vinha de portos da África Centro-Ocidental, como Angola, Benguela e Congo. Isso conecta a pequena Capela Nova do Desterro aos grandes e desumanos circuitos do comércio global de seres humanos. E o que essas pessoas faziam? O censo de 1831 lista algumas ocupações, como roceiro e fiadeira. Mas o ponto mais revelador está na última linha. A esmagadora maioria, 228 pessoas, aparece como sem informações. Isso não significa que não trabalhavam, muito pelo contrário. Sugere que o trabalho delas era tão constante e variado que nem era categorizado. Eram usadas em qualquer tarefa que o senhor precisasse, a qualquer hora. Agora, vamos virar a moeda. A gente já viu os números da população escravizada, mas quem detinha o poder sobre essas vidas? Vamos analisar o perfil da elite escravagista de Desterro. Aqui a desigualdade fica escancarada. Lembram daquela média de 7 escravos por propriedade? Pois bem, Manuel Gomes Pinheiro, o primeiro da lista, possuiu 93. Só esses 10 indivíduos da lista detiveram, juntos, 419 cativos. Um número que, em certos anos, era maior que toda a população escravizada do distrito. É uma concentração de poder impressionante. E aqui um ponto muito, mas muito importante. Esse número 93, por exemplo, não significa que Manuel Gomes Pinheiro tinha todos esses cativos ao mesmo tempo. Este é um número acumulado, ou seja, ao longo da vida dele, ele comprou, vendeu e infelizmente viu morrerem um total de 93 indivíduos diferentes. É o registro de todas as pessoas que passaram por sua posse. E é fundamental lembrar que estamos vendo apenas um recorte. A história é sempre maior que os documentos que sobrevivem.
O testamento do sargento Mor Alexandre Pereira de Araújo, por exemplo, lista 26 escravos que nem sequer entraram nessa contagem. Isso nos mostra que a realidade da escravidão era provavelmente ainda mais vasta. Agora, vamos sair um pouco dos números e das listas para encontrar a humanidade por trás das estatísticas. A história de Esmeria nos permite ver como todo esse sistema impactava uma vida real, uma pessoa com nome, com desejos e com um direito que foi negado. A situação era a seguinte: seu proprietário, Domingos Xavier, deixou em testamento que Esméria poderia comprar sua liberdade por 200 mil réis. Era uma chance real de ser livre. No entanto, o testamenteiro, um juiz chamado Doutor Pinto, ignorou essa cláusula e a vendeu como se fosse uma propriedade qualquer. É aí que entra o padre Dámaso, que decide lutar pela vontade do falecido e pela liberdade de Esméria. A resposta do novo dono, Francisco Cantagallo, ao apelo do padre é fria, é puramente comercial. Ele diz que sente muito, mas pagou um conto de réis, 5 vezes o valor da alforria, e não pode ter esse prejuízo. Para ele, Esméria não era uma pessoa com direito à liberdade, mas um investimento de alto valor. Em contraste total, temos a reação do padre Dámaso. Ele escreve em uma denúncia: "Como me parece isto duro." Ele sente a injustiça da situação e propõe usar os mecanismos legais, nomear um curador para Esméria e depositar o dinheiro em juízo para forçar o cumprimento do testamento. É uma tentativa de usar o próprio sistema contra suas brechas e injustiças. O fim da história de Esméria, infelizmente, se perdeu no tempo. O que restou foi este anúncio de jornal oferecendo uma recompensa a quem a encontrasse e a levasse às autoridades. Seu destino final é um mistério, um doloroso lembrete das incontáveis histórias individuais que foram simplesmente apagadas. Então, o que tudo isso significa para a história de Desterro? A escravidão não foi apenas um capítulo do passado, ela foi o alicerce que moldou a estrutura da cidade de maneira profunda e duradoura. Resumindo, 4 pilares da cidade foram erguidos sobre o trabalho cativo: a economia, que fez a transição do ouro para a agricultura; a ocupação do território com a formação das fazendas; a organização social, que era rigidamente hierárquica; e, por mais irônico que pareça, até a estrutura religiosa, que, ao mesmo tempo que controlava, nos deixou os registros que permitem contar essa história hoje. E esse último ponto é justamente o gancho para o nosso próximo encontro. A gente vai explorar a fundo o papel complexo da Igreja, uma instituição que legitimava a ordem escravista, mas que, através de seus registros de batismo, casamento e óbito, documentou a vida e a humanidade daqueles que tentavam controlar. E, para terminar, fica uma reflexão. Conhecer a profundidade e a centralidade da escravidão na formação de uma cidade não é apenas olhar para o passado. A questão é como esse conhecimento sobre um passado tão estrutural muda a forma como a gente enxerga o presente de Desterro de Entre Rios e de tantas outras cidades brasileiras.